O livro A Quarta Dimensão, de David Paul Yong-Cho, é um best-seller cristão que ensina sobre fé, oração e como viver uma vida espiritual mais profunda. Incubação, uma lei da fé. Deus jamais produzirá alguma de suas grandes obras senão por meio da fé que deu a você. Supõe-se que você tenha fé, porque a Bíblia diz que Deus deu a todos nós uma medida de fé. Você deve ter um pouco de fé, quer o sinta, quer não. Pode ser que você tente sentir sua fé e no momento em que dela precisar, ela se fará presente. Estará disponível para seu uso, como o possuir 2 braços. Quando necessita deles, é só movê-los e usá-los. Não é necessário sentir que meus braços estão presos a meus ombros para saber que os possuo. Há, contudo, certos modos pelos quais sua fé opera e o liga ao Pai Celestial que habita em você. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que esperamos, substância que possui uma primeira etapa de desenvolvimento de incubação antes que seu uso possa ser completo e eficaz. Talvez você pergunte, quais são os elementos necessários para colocar minha fé em ação? Há 4 passos básicos no processo da incubação. Visão de um objetivo definido. Primeiro, a fim de pôr em prática sua fé, é preciso ter a visão de um objetivo definido. A fé é a substância das coisas que se esperam. Se tiver uma ideia vaga de sua meta, não haverá comunicação com aquele que pode responder à sua oração. É preciso ter uma meta clara e definida. Aprendi essa lição de uma maneira muito especial. Já estava no ministério pastoral havia alguns meses e era tão pobre que não possuía bem material algum. Era solteiro e vivia num quarto pequeno. Não tinha escrivaninha, nem cadeira, nem cama. Comia no chão, dormia no chão e estudava no chão. Tinha de andar quilômetros todos os dias para desempenhar meu ministério de ganhar almas. Mas um dia, enquanto lia a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado com as promessas de Deus. A Bíblia dizia que se tão somente eu colocasse minha fé em Jesus e orasse em seu nome, receberia tudo o que pedisse. A Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim, orei dizendo, Pai, por que deve um filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores viver sem escrivaninha, sem cadeira e sem cama e andar a pé quilômetros todos os dias? Pelo menos eu poderia ter um escritório humilde, uma cadeira na qual me sentar e uma bicicleta simples a fim de sair para fazer visitas. Achava que, segundo as Escrituras, era possível pedir essas coisas ao Senhor. Ajoelhei-me e orei. Pai, agora estou orando. Por favor, envia-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Coloquei toda a minha fé no pedido e dei graças a Deus. A partir desse momento, comecei a esperar a entrega dessas coisas. Passou um mês e não recebi resposta alguma. Passaram 2, 3, 4, 5, 6 meses e ainda continuava a esperar. Nada acontecia. Certo dia, chuvoso, eu estava realmente deprimido. Não tinha comido nada, estava com muita fome, cansado, deprimido e comecei a reclamar. Senhor, eu lhe pedi uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta vários meses atrás e o Senhor não me deu nenhuma dessas coisas. O Senhor vê que estou pregando o Evangelho às pessoas pobres deste bairro pobre. Como posso te-lhes pedir que exercitem a fé quando eu mesmo não sou capaz de fazê-lo? Como lhes pedir que coloquem a fé no Senhor e vivam pela palavra e não pelo pão? Meu Pai, sinto-me tão desanimado. Não estou muito certo disso, mas sei que realmente não tenho como negar a palavra de Deus. A palavra deve permanecer e tenho certeza de que o Senhor me responderá, mas desta vez simplesmente não tenho certeza de quando nem como. Se responder à minha oração depois que eu morrer, de que me servirá isso? E se responder à minha oração, faça-o depressa, por favor. Então me sentei e comecei a chorar.
Subitamente senti uma serenidade, uma tranquilidade invadindo a minha alma. Toda vez que me vem esse tipo de sentimento da presença de Deus, Ele sempre fala comigo, de modo que esperei. Aquele sussurro suave ecoou em minha alma e em meu espírito, dizendo: "Meu filho, ouvi sua oração muito tempo atrás." Exclamei abruptamente: "Então onde estão minha escrivaninha, minha cadeira e minha bicicleta?" Disse-me o espírito: "Sim, esse é seu problema e o problema de todos os meus outros filhos. Imploram exigindo todo tipo de coisas, mas o fazem com termos tão vagos que não posso responder. Será que não sabe que há dezenas de tipos de escrivaninha, de cadeira e de bicicleta? E você me pediu uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Não pediu uma escrivaninha específica, nem uma cadeira e bicicleta específica." Esse foi um ponto crítico de minha vida. Nenhum professor do Instituto Bíblico me havia ensinado essas coisas. Meu erro resultou em um abrir de olhos para mim. Assim eu disse: "O Senhor realmente deseja que eu ore em termos específicos?" Dessa vez o Senhor me levou a Hebreus, capítulo 11. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Coisas bem específicas. Reconheci meu grande erro e compreendi mal. Cancelo todas as minhas orações. Ajoelhei-me de novo e disse: "Pai, sinto muito. Cometi um erro gravíssimo. Começarei tudo de novo." Em seguida, dei o tamanho da escrivaninha, que deveria ser de Magno das Filipinas. Queria o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de aço com rodinhas para que pudesse me mover de um lado para o outro, como um manda-chuva. Falei depois da bicicleta. Dei muita atenção a esse assunto porque há tantos tipos de bicicletas, coreanas, japonesas, chinesas, alemãs, mas naquela época as bicicletas coreanas e japonesas não eram muito boas, e eu queria uma bicicleta forte e maciça. Como as bicicletas de fabricação norte-americana geralmente eram muito fraquinhas, orei dizendo: "Pai, desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos, com algumas marchas, para que eu possa regular a velocidade." Encomendei essas coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro algum ao entregá-las. Realmente senti a fé fluir do coração e regozijei-me no Senhor. Nessa noite dormi como uma criança. Mas ao despertar às 4:30 da manhã seguinte, a fim de me preparar para a reunião de oração matinal, repentinamente descobri que meu coração estava vazio. Na noite anterior tinha toda a fé que há no mundo, mas enquanto dormia, a fé bateu asas e me deixou. Não sentia nada no coração. Então disse: "Pai, isso é terrível. Uma coisa é ter fé, mas é totalmente diferente conservar essa fé até receber a resposta." Esse é um problema comum a todos os cristãos. Podem escutar por algum tempo um pregador excelente e ter toda a fé que há no mundo enquanto o ouvem, mas antes que voltem para casa, já perderam tudo. Sua fé bate asas e voa. Nessa manhã, li a Bíblia procurando uma passagem especial para pregar. Repentinamente, meus olhos se fixaram em Romanos 4:17. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Meu coração se apegou a essa passagem e ela começou a queimar minhas entranhas. Disse a mim mesmo: "Acho que poderia simplesmente chamar à existência aquelas coisas que não existem, como se já as possuísse." Recebi a resposta para o problema de como conservar minha fé. Corri para a tenda que nos servia de igreja, onde as pessoas já haviam começado a orar, e depois de cantarmos alguns hinos, comecei a pregar. Expus-lhes essa passagem bíblica e disse: "Irmãos, pela bênção de Deus, já tenho uma escrivaninha de Magno das Filipinas, uma linda cadeira de aço com rodinhas e uma bicicleta com marchas de fabricação norte-americana. Louvado seja o Senhor, já recebi todas essas coisas." As pessoas ficaram me olhando de boca aberta, porque sabiam que eu era totalmente pobre, e lá estava eu me gabando de ter essas coisas. Não podiam acreditar no que ouviam. Pela fé, realmente louvava a Deus, fazendo justamente o que a palavra de Deus ordena. Depois do culto, quando saí, 3 rapazes me seguiram e disseram: "Pastor, queremos ver suas coisas."
Fiquei apavorado porque não tinha contado com a possibilidade de ter de mostrar minhas coisas. Todos os membros da igreja moravam em um dos bairros mais pobres e se percebessem que seu pastor havia mentido, meu ministério estaria terminado ali mesmo. Os jovens não estavam dispostos a voltar atrás. Achava-me em uma terrível situação e comecei a orar. Senhor, desde o princípio isso não foi minha ideia. A ideia foi sua. Simplesmente obedeci e agora eu estou em apuros. Conversei com eles como se fosse dono das 3 coisas. Que explicação posso dar agora? O Senhor precisa me ajudar, como sempre faz. Então o Senhor veio ao meu auxílio. Uma ideia começou a flutuar em meu coração, de modo que lhes disse resolutamente: venham ao meu quarto e verão. Todos foram e começaram a olhar ao redor procurando a bicicleta, a escrivaninha e a cadeira. Então eu lhes disse: não procurem essas coisas agora, vou mostrá-las mais tarde. Apontei o dedo para o Sr. Park, hoje pastor de uma das maiores igrejas Assembleia de Deus na Coreia, e disse: vou lhe fazer algumas perguntas. Se puder respondê-las, mostro-lhe todas essas coisas. Quanto tempo ficou no ventre de sua mãe antes de vir ao mundo? Ele coçou a cabeça e disse: bem, 9 meses. O que fez durante esses 9 meses no ventre de sua mãe? Perguntei então. Cresci. Mas, prossegui, ninguém o via. Ninguém podia me ver porque eu estava dentro de mim. Mesmo no ventre de sua mãe, eu disse, você já era o bebê que nasceu neste mundo. Respondeu corretamente. Na noite passada, ajoelhei-me aqui e orei ao Senhor pedindo a escrivaninha, a cadeira e a bicicleta, e pelo poder do Espírito Santo, concebi essas coisas. É como se estivessem dentro de mim, crescendo neste momento. Verdadeiras escrivaninha, cadeira e bicicleta, como vocês verão na época de sua entrega. Eles começaram a rir até não poder mais. Disseram: esta é a primeira vez que vimos um homem grávido de uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E, saindo do meu quarto, começaram a espalhar por toda a cidade a novidade de que o pastor estava grávido de uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivaninha. Eu mal podia andar pela cidade. As mulheres se juntavam olhando para mim e davam risandinhas. Alguns jovens travessos de minha igreja chegavam a mim no domingo, pegavam na minha barriga e diziam: pastor, quantos meses faltam? Mas todos aqueles dias eu sabia que tinha tais coisas crescendo dentro de mim. Leva tempo, assim como a mãe leva tempo para dar à luz o filho. Sem dúvida alguma, as coisas que você pediu hoje levarão algum tempo para chegarem, mas você já está grávido delas, e no devido tempo as teria. Louvava ao Senhor constantemente, e no devido tempo as 3 coisas chegaram. E chegaram exatamente como encomendadas. A escribaninha era de mogno das Filipinas, a cadeira era japonesa, fabricada pela companhia Mitsubishi, e tinha rodinhas para que eu pudesse me mover. E a bicicleta de segunda mão era norte-americana e possuía várias marchas. Pertencera ao filho de um casal de missionários norte-americanos. Trouxe para casa essas 3 coisas que tinha esperado tanto tempo, e isso mudou por completo minha maneira de orar. Até então, orava em termos vagos, mas desse dia em diante, jamais orei assim. Se Deus respondesse às suas orações vagas, você jamais reconheceria seu pedido como sendo resposta de Deus. Deve pedir de modo definido e específico. O Senhor não se agrada de orações vagas. O cego Bartimeu, filho de Timeu, sentado à beira do caminho por onde Jesus passava, clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Embora todo mundo soubesse que ele estava pedindo a cura de sua cegueira, Cristo perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Cristo deseja pedidos específicos. Disse Bartimeu: Senhor, eu quero ver. Recupere a visão, a sua fé o curou, Jesus respondeu. Os olhos de Bartimeu foram abertos, mas até que ele pedisse especificamente a cura de sua cegueira, Cristo não pronunciou a cura. Ao trazer sua petição ao Senhor, venha com um pedido específico, com um objetivo definido, com uma meta clara. Certa vez visitava uma igreja e depois da pregação, a esposa do pastor pediu-me que fosse ao escritório. O pastor me perguntou: Cho,
Você poderia orar por esta senhora? De que necessita ela? Perguntei. Bem, ela deseja se casar e ainda não encontrou um marido. Peça que ela entre. Uma mulher solteira de mais de 30 anos entrou. Perguntei. Irmã, por quanto tempo tem orado pedindo um marido? Respondeu ela. Por mais de 10 anos. Por que Deus não respondeu à sua oração nesses 10 anos? Perguntei então. Que tipo de marido tem pedido a Deus? Bem, isso fica com Deus, Ele sabe de tudo, respondeu ela sacudindo os ombros. É esse seu erro. Deus jamais age assim por si mesmo, mas somente por nosso intermédio. Deus é a fonte eterna, mas Ele só opera por meio de nossos pedidos. Você realmente quer que eu ore a seu favor? Sim. Muito bem. Traga-me papel e lápis e sente-se à minha frente. Ela se sentou e eu disse: se escrever as respostas a minhas perguntas, orarei por você. Pergunta número 1. Você deseja mesmo um marido, mas que tipo de marido quer? Branco, asiático ou negro? Branco. Muito bem, escreva isso. Número 2. Quer que seu marido tenha 1,80 m de altura ou ele pode ser mais baixo? Desejo um marido alto. Escreva isso. Número 3. Quer que seu marido seja esbelto e de boa aparência ou simplesmente agradável e gordo? Quero que seja magro. Escreva magro. Número 4. Que tipo de passatempo deseja que seu marido tenha? Bem, gostaria que fosse musical. Muito bem, escreva musical. Número 5. Que profissional você quer que seu marido seja? Professor. Muito bem, escreva professor. Fiz mais ou menos 10 perguntas e então disse: por favor, leia a sua lista em voz alta. Ela leu todos os pontos de 1 a 10 em voz alta. Então eu disse: feche os olhos. Você consegue ver seu marido agora? Sim, consigo vê-lo claramente. Muito bem, vamos encomendá-lo agora. Enquanto não vir seu marido claramente com os olhos da imaginação, não pode fazer o pedido, porque Deus nunca responderia. É preciso que o veja claramente antes de começar a orar. Deus nunca responde a orações vagas. Ela se ajoelhou e eu impus as mãos sobre ela. Deus, agora ela sabe o marido que deseja. Veja o seu marido. O Senhor conhece o marido dela. Pedimos que o traga em nome de Jesus Cristo. Continuei, dirigindo-me a ela. Irmã, leve este pedaço de papel para casa e colhe-o no espelho. Todas as noites antes de ir para a cama, leia esses 10 pontos em voz alta e todas as manhãs, ao acordar, leia esses 10 pontos em voz alta e louve a Deus pela resposta. 1 ano depois, quando eu estava passando por aquela cidade, a esposa do pastor me telefonou. Disse ela: Pastor, será que o senhor pode vir almoçar conosco? É claro que posso. Fui almoçar com eles. Assim que cheguei ao restaurante, ela disse: Ela se casou, ela se casou. Quem é que se casou? Lembra-se daquela moça por quem o Senhor orou? Aquela a quem o Senhor pediu que escrevesse os 10 pontos? Ela se casou. Sim, agora me lembro. O que aconteceu? Naquele verão, um professor de música de um colégio veio à igreja com um quarteto para realizar um arrevivamento de 1 semana. Ele era solteiro e todas as moças estavam loucas por ele.